Palavra do Senhor no profeta Isaías, capítulo 44. Nós vamos orar primeiro, depois nós vamos ler a palavra do Senhor. Te louvamos, Senhor, por essa manhã. Nós agradecemos tanto ao Senhor. Tu és bom, ó Pai, cheio de graça, de misericórdia e de amor. Te agradecemos porque o Senhor nos deu a Bíblia. O Senhor preservou a Tua palavra ao longo da história, incorrupta. E nós te agradecemos porque, através do Espírito Santo, nós podemos entendê-la. Deus, enquanto nós lemos esses versículos, nós pedimos pela ação poderosa e transformadora do Espírito Santo, que Ele de fato seja o nosso grande mestre essa manhã, levando-nos a conhecer ao Senhor e a desejar todas as coisas que nós leremos aqui nessa passagem hoje. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu gostaria, nos dois cultos que teremos esse domingo, de falar um pouco mais a respeito do Espírito Santo. Eu acredito que essa é uma boa forma da gente começar um ano novo. O Espírito Santo é o ser divino que na atual dispensação está atuando na igreja. Foi o Espírito Santo que nos fez compreender o Evangelho. E é o Espírito Santo que hoje está nos santificando. Tem uma ordem no Novo Testamento que declara que nós temos que ser cheios do Espírito Santo, mostrando que ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é de fato um estilo de vida, uma ordem, aquilo que Deus requer de todos nós. O Espírito Santo também, ele dá comunhão, ele dá liga, ele nos junta. Uma das explicações pela qual nós estamos todos juntos esta manhã, é porque o Espírito Santo de Deus nos aproxima como povo dele. Só que eu quero falar do Espírito Santo para vocês hoje, a partir de um texto do Antigo Testamento, que é justamente essa passagem que vocês têm aí em frente, Isaías capítulo 44. Eu quero fazer uma exposição respondendo a seguinte pergunta: o que acontece quando Deus derrama o seu Espírito? Isaías 44 fala do derramar do Espírito Santo, e nosso objetivo essa manhã é investigar o que acontece quando Deus derrama o seu Espírito. Então, o propósito da nossa mensagem é, primeiro de tudo, que nós admiremos mais o Espírito Santo, e nós olhemos para ele com um pouco mais de atenção. Mas ao mesmo tempo, o nosso anseio é que saiamos daqui essa manhã desejando a presença do Espírito Santo e buscando esse derramamento do qual o escritor sagrado aqui fala para todos nós. Então nós vamos ler Isaías 44, do 1º ao 5º verso. Palavra do Senhor declara o seguinte: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Para a gente investigar esse texto aqui, irmãos, essa manhã eu elaborei algumas perguntas que eu acredito que vão nos ajudar a compreender melhor a mensagem. A primeira é: para quem essa promessa é feita? Acho que esse é um bom local para a gente começar, porque
nós não queremos crer em algo que Deus não prometeu para nós. Vocês sabem muito bem que hoje tem muitos evangélicos que estão confusos, alguns estão até desapontados com Deus, porque acabaram crendo e esperando por promessas que Deus nunca fez. Nós temos um variado de promessas no Antigo Testamento, que envolve prosperidade econômica, saúde, vitória sobre os inimigos, e essas promessas foram dadas ao povo de Israel. Elas foram dadas ao Israel étnico. Essas promessas, elas são parte da aliança, do pacto, do que o Senhor fez com o povo de Israel do Antigo Testamento. E hoje está acontecendo uma grande confusão em que há pregadores e pessoas que estão crendo nessas promessas, tomando essas promessas como se fosse para si, como se fosse para a igreja, e muita gente se frustrando por causa disso, porque creem nessas coisas, acreditam que Deus deu essas coisas, e o tempo vai passando, e a coisa não acontece, e as pessoas vão se afastando, e alguns até deixando a igreja por causa disso. Então nós não queremos cometer esse tipo de erro. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós precisamos separar aquelas promessas que Deus deu exclusivamente ao Israel étnico, daquelas promessas que o Senhor deu ao Israel étnico, mas que também fez a igreja participante. Então nós temos um grupo de promessas que foram dadas ao Israel étnico, que vão se cumprir plenamente neles, mas que a igreja hoje, inauguramente, já começa a experimentar alguns elementos dessa promessa. Eu poderia citar a regeneração, a salvação, a habitação do Espírito Santo. Essas promessas foram dadas ao Israel, mas no Novo Testamento nós descobrimos que a igreja se tornou participante, ou que elas foram inauguradas na era da igreja, e que experimentarão seu cumprimento final, a sua plenitude no reino milenar. Evidentemente que, uma vez que a igreja se torna participante dessas promessas, isso não anula o seu ente anterior. Israel continua sendo a nação eleita de Deus, e um dia na história Deus irá tratar com eles, e eles se tornarão participantes dessa promessa. Mas o meu ponto aqui é dizer para os irmãos que nós temos que fazer essa distinção entre promessas que Deus deu a Israel e promessas que foram dadas a Israel, mas que a igreja é participante. E essa baliza é fundamental para a sua fé, é importantíssima para você ler o Antigo Testamento de uma forma sábia. Então, respondendo à pergunta, a quem essa promessa foi dada? A primeira resposta é: essa promessa foi dada a Israel. Basta você ler o primeiro verso, diz: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Então aqui é chamado Jacó, é chamado Israel, é chamado de povo eleito, e certamente aqui se refere às 12 tribos, se refere ao Israel étnico. Então ele está dizendo que vai haver uma época em que Deus vai visitar Israel com um derramamento muito poderoso do Espírito Santo, de maneira que eles vão florescer. E nós sabemos pelo restante da Escritura que essa promessa será cumprida no futuro, ela é profética, e ela será realizada na sua plenitude durante o reino milenar. No entanto, o Israel étnico não é o único participante dessa promessa. Se você olhar comigo no versículo 15, você vai ver que tem um outro grupo que é incluído como participante dessa promessa do derramamento do Espírito Santo. No versículo 5 diz: um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Veja que o texto fala de pessoas que não são israelitas, mas que elas vão adotar a identidade religiosa do povo judeu. Ele fala de pessoas que não têm sobrenome judeu, mas elas vão assumir esse sobrenome.
Ele fala aqui de pessoas que irão se afirmar: eu sou do Senhor. Outras pessoas que não são do povo de Jacó, mas que vão se tornar, vão se afirmar como sendo parte desse povo. Então nós poderemos dizer, irmãos, que aqui se refere a não-judeus que se converterão ao Deus verdadeiro, e que eles serão abençoados com essa promessa gloriosa, esse derramamento do Espírito Santo. E novamente, essa promessa é profética, ela se refere ao futuro. Nós vemos isso no livro do Apocalipse, quando fala no reino milenar, a união de judeus e gentios, todos sendo abençoados com esse derramar poderoso do Espírito Santo. Então nós temos o Israel étnico, nós temos um grupo de gentios, mas também, irmãos, tem um outro grupo que participa dessa promessa: a igreja. A igreja participa dessa promessa. Aliás, nós poderemos dizer que a primeira etapa, ou a inauguração dessa promessa, se deu na igreja. Deixe marcado aí o texto de Isaías e vá a Atos capítulo 2, que você vai perceber que a igreja já começou a experimentar essa promessa que foi feita ao Israel étnico. Atos capítulo 2. O contexto aqui da passagem é aquele evento do derramamento do Espírito Santo, em que os cristãos, o povo de Deus, falou em línguas. E o apóstolo Pedro se levanta e ele vai proferir uma pregação muito poderosa. E nessa pregação ele está interpretando esse evento. Lembra que o povo falando em diversos idiomas ali, e todas as pessoas ao redor estavam confusas, dizendo: eles são galileus. Galileu era uma forma de dizer que era uma pessoa inculta, sem cultura. Esses homens são galileus, são daqui, nunca viajaram para canto nenhum, e nós estamos ouvindo eles glorificando, falando das grandezas de Deus no nosso próprio idioma materno. E aí o apóstolo Pedro se levanta e ele vai explicar o que é aquele evento. Veja o verso 16. O apóstolo Pedro explicando esse evento, ele diz assim: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então perceba que o apóstolo Pedro, para explicar aquele evento das línguas que estava ocorrendo ali no dia de Pentecostes, ele recorreu à promessa do Antigo Testamento, em que Deus havia dito que iria derramar o Espírito Santo sobre o seu povo. Então aqui fica muito claro que a igreja é participante dessa promessa. Aqui fica muito claro que a igreja inaugurou essa promessa. É evidente que nós estamos aguardando a consumação dela, quando no reino milenar Deus irá derramar de uma forma poderosa o Espírito Santo sobre judeus e gentios. Mas a igreja já começou a experimentar uma antecipação dessa promessa. Então, meus irmãos, essa promessa é nossa também. Então quando Deus diz lá no Antigo Testamento: eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne, sobre os meus servos, essa promessa é nossa. Nós podemos nos apropriar dela, nós podemos crer nela, nós podemos ser beneficiados por ela. Isso nos leva à segunda pergunta: qual é a promessa? Nós já falamos, não é? Verso 3, vamos lá para Isaías 44, vamos ler. Olha a promessa, olha aí a promessa que é sua também. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então qual é a promessa? A promessa é de um derramamento do Espírito Santo. Em outras palavras, é uma presença abundante, marcante,
transformadora do Espírito Santo de Deus no meio do seu povo. O profeta Isaías aqui está dizendo que Deus garantiu que um dia Ele encheria os seus servos dele mesmo. Ser cheio do Espírito Santo nada mais é do que ser cheio de Deus. E aqui Isaías está dizendo: vai chegar esse dia em que o meu povo será um povo cheio de Deus. Esse vocábulo derramar é um vocábulo que denota abundância, plenitude. Não é apenas pingar, chuviscar, não é uma pequena atuação isolada aqui e acolá. Irmãos, é algo de encharcar, de transbordar. Deus prometeu que o seu povo seria cheio do Espírito Santo, e essa mesma promessa que é dada aqui pelo profeta Isaías, ela é reiterada pelo Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Lá em João capítulo 7, versículo 37, Jesus falou assim: quem tem sede, venha a mim e beba, porque quem beber de mim, diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Depois João explica, e isso ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haveriam de receber todos aqueles que nele crescem. Então Jesus falou disso. Jesus falou de um derramamento. Jesus falou que aqueles que experimentassem dele, seriam cheios dele, e iriam transbordar para todas as pessoas. Portanto, meus irmãos, desde o Pentecostes, quando essa promessa viu o seu cumprimento inaugural, nós podemos dizer que hoje é o nosso dever de buscar, manter, se deleitar e desejar de todo o nosso coração ver isso acontecer na nossa vida. Sermos cheios de Deus, sermos encharcados com o Espírito Santo nos nossos sentimentos, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas ações e nas nossas reações, completamente inundados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus ocupando cada espaço da sua vida, o Espírito Santo de Deus moldando cada um dos seus sentimentos, o Espírito Santo de Deus filtrando suas palavras, agindo nos seus sentimentos. Isso é uma promessa, e no Novo Testamento nós descobrimos que isso é uma ordem também. Sejam cheios do Espírito Santo. É algo que nós temos que ser. É o único modo pelo qual nós temos que viver nesse mundo, um modo controlados pelo Espírito Santo. Então, se você está aqui e você ainda não experimentou isso, você não pode descansar até que isso ocorra em você, porque Deus prometeu, o Senhor Jesus reiterou, e o apóstolo Paulo tratou isso como sendo uma ordem, o único tipo de vida que nós podemos viver nesse mundo. Isso nos leva à terceira pergunta: quais são os efeitos do derramamento do Espírito Santo? O que é que acontece na vida de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo? O texto sagrado aqui em Isaías nos dá 3 respostas. A primeira resposta é: os nossos medos desaparecem. Olha o que diz aí o verso 2: assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. E aí ele continua. Veja a ordem que o profeta está dizendo. Ele diz: não temas. Por que não temer? Deus responde: porque eu derramarei o meu espírito sobre vocês. Esse é o primeiro efeito de estar cheio do Espírito Santo. Os seus temores vão embora, os terrores do seu coração são abandonados. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, irmãos, nós temos aquela sensação de segurança em Deus. Nós temos aquela sensação de que nós estamos protegidos.
Isso não significa que você estará imune a problemas, mas significa que o Espírito Santo te dá uma certeza, te dá uma convicção, te dá um sentimento de que tudo o que acontece na sua vida é parte do plano de Deus em agir em você e santificá-lo. Então é isso que o Espírito Santo faz. Ele não vai te livrar de problemas, mas ele vai te dar aquele conforto de que você está no local e vivendo a situação que Deus planejou para você, e isso leva o seu medo embora. Então pensa nessa manhã, o que é que te dá medo? O que é que quando vem à sua mente assim, você fica aterrorizado? Tem gente que vive com medo de doença, pensou em ficar doente, já fica desesperado, vai tomando remédio por antecipação, né? Por doença que nem tem. Tem gente que tem medo da morte. Tem gente que tem medo de ficar sozinho, não ter alguém para dividir a vida. Outros têm medo de serem abandonados. Muita gente com medo de violência, desemprego, velhice. Há muitas coisas, irmãos, que colocam medo no nosso coração. E o que a palavra de Deus está dizendo aqui, irmãos, é que se nós abrirmos o nosso coração para a ação do Espírito Santo, todos os medos que nós temos, os medos que estão escondidos no nosso coração, eles irão desaparecer. Nós podemos olhar para essa palavra de promessa, crer nela, e permitirmos o Espírito Santo ocupar os espaços da nossa vida, e nós veremos todos os medos desaparecendo. Você gostaria de ter esse tipo de sentimento? Você gostaria de viver assim? Sem temer nada, sem nenhuma ansiedade com respeito ao futuro, sem nenhum terror nos dias de hoje? O Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo é derramado sobre a gente para acabar com todos os nossos temores. O texto sagrado ainda fala de um segundo efeito, o segundo resultado daquelas pessoas que experimentam esse derramamento tão maravilhoso do Espírito Santo. Eu chamei de nossa sede por Deus sendo saciada. Veja o verso 3. Verso 3 ele diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então Deus diz: derramarei água, derramarei o meu espírito. Derramarei sobre quem? Sobre o sedento. Ele usa a metáfora do sedento como uma terra seca, aquela estiagem terrível, que precisa de água para voltar a ter vida. Ele está falando de pessoas aqui, ele cita posteridade, ele cita descendentes. Então o que ele está falando é que o derramar do Espírito Santo em nossa vida mata a nossa sede interior, mata aquela sede de significado. Tem muita gente que está se matando, cometendo suicídio porque não tem significado na vida, não encontra sentido na sua existência. Essas pessoas procuram alguém que una todas as partes que parecem estar soltas, e elas não encontram, e se desesperam e morrem por isso. O Espírito Santo dá significado. O Espírito Santo mata a sede de perdão. Tantas vezes no coração das pessoas bate aquele senso de dívida. Eu estou em falta. Eu sei que está faltando alguma coisa a mais para eu me aproximar de Deus. E o Espírito Santo vai lá e mata essa sede de perdão ao apresentar Jesus como aquele que perdoa os nossos pecados. O Espírito Santo mata a sede de salvação. Então, meus irmãos, quando o Espírito Santo é derramado sobre nós, a nossa alma é saciada, ou pelo menos nós sentimos satisfação suficiente para saber onde nós vamos passar o restante da nossa vida bebendo. O Espírito Santo faz isso. Você está saciado, mas sempre querendo mais.
Você é satisfeito em Deus, mas sempre ansiando por mais dele. Esse é um outro efeito da obra do Espírito Santo. Talvez você chegou aqui hoje de manhã, você se sente frio, você se sente como uma terra seca, perdido, sem apetite pelas coisas espirituais, sem desejo de orar, sem desejo de buscar o Senhor, vindo assim aos cultos, quase que obrigado, né? Com medo de receber uma ligação do pastor na segunda-feira e não ter uma desculpa para dar. Nós estamos, irmãos, vivendo uma época de tanta frieza espiritual. O povo de Deus é como uma terra seca, sem apetite, sem desejo, sem anseio pelo Senhor. O coração não ferve mais, não se emociona mais com as coisas de Deus. O texto está falando que o Espírito Santo foi nos dado para nos criar esse anseio. Quando Ele opera dentro da gente, nós queremos mais dEle. Ele nos completa, mas nós queremos buscar mais dEle, nós desejamos a plenitude de Deus. Então essa é uma promessa do Espírito Santo. Se você chegou aqui hoje de manhã e se sente distante de Deus, frio, sem estímulo espiritual, é a hora de você dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, mata a minha sede, me visita com o teu Santo Espírito, para que o meu coração, pelas coisas espirituais, volte a pulsar. Eu venha ter aquele empenho, aquele desejo, aquele amor, aquela entrega por ti, pelas coisas do reino. O Espírito Santo nos foi dado para isso. E tem uma terceira promessa, que eu chamei de florescer sempre, vida. É o que diz o verso 4. Vamos ler o verso 4, ele diz assim: e brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. A figura aqui que o Isaías está usando é a figura da grama regada. Vocês já viram uma grama regada, cuidada, como é bonita, viçosa, verde, uma cor viva. Ele usa essa figura. Ele usa a figura também de uma árvore cuja raiz está ligada a uma água que corre, abundante, uma água límpida, de onde aquela árvore se hidrata e frutifica. Isso aqui é a imagem que ele está usando para falar do Espírito Santo. É para dizer, irmãos, que o derramar do Espírito Santo não é algo esporádico, não é uma experiência que você tem uma vez na vida. O derramar do Espírito Santo é constante, não é uma experiência isolada. Nós temos que beber do Espírito Santo, nós temos que buscar a plenitude de Deus e experimentá-la todos os dias da nossa vida, assim como a árvore vai buscar a hidratação que ela precisa diariamente para ela continuar viçosa. Então essa é a imagem que está sendo utilizada. Em sua vida, talvez você se sinta cercado por um deserto, pareça que tudo ao seu redor é sem vida, sem existência, sem sentido, uma estiagem terrível. Mas se as suas raízes hoje pela manhã descerem até as correntes das águas vivas do Espírito Santo, você sempre vai florescer. Você sempre vai ser aquela árvore bela no meio do deserto. Você sempre vai ser aquela grama verde, bonita, viçosa, cuidada, no meio da estiagem. O Espírito Santo faz isso, irmãos. O Espírito Santo nos dá vida. O Espírito Santo, ele atua na nossa existência de um modo que vida brota de nós, e todos são capazes de contemplar a nossa existência e perceber que tem elementos que nos distinguem do restante da criação. É isso que o Espírito Santo faz. Esse é o terceiro efeito. Você lembra do Salmo 1? O Salmo 1 fala a respeito do justo,
E ele diz assim, que o justo é como árvore plantada junto à corrente de águas, a qual dá o seu fruto na estação correta, e tudo quanto faz será bem sucedido. Tal pessoa é assim, diz o salmista, porque ela medita na lei de Deus dia e noite, não é isso? Então a relação é, quem medita diariamente e pela noite na lei de Deus, é como árvore plantada junto a ribeiro de águas. E Isaías usa uma outra figura. Isaías diz que aquela pessoa que é como árvore plantada junto à corrente de águas, é aquela pessoa que experimentou o derramar do Espírito Santo. Irmãos, não é por acidente que a Bíblia usa essas duas figuras. Essas duas figuras, elas estão intimamente relacionadas. O Espírito através da palavra, e a palavra por meio do Espírito. Essas duas coisas funcionam juntas. É o Espírito Santo de Deus atuando através da Escritura, e a Escritura energizada pelo Espírito Santo é que faz com que os nossos medos sejam vencidos, a nossa sede por Deus seja saciada, e nós floresçamos e frutifiquemos nesse mundo. O que eu estou tentando dizer para todos vocês é que o caminho para você experimentar a plenitude do Espírito é você diariamente derramar a palavra do Espírito no seu coração. Você precisa da palavra de Deus para ser cheio do Espírito Santo. Não tem como você ignorar a Escritura e ser cheio do Espírito Santo. Então essa manhã eu peço a você, em nome do Senhor Jesus Cristo, que se o seu coração é um coração que anseia por Deus, por transformação, por vida nova, que você a partir de hoje faça um compromisso com o Senhor, de se dedicar dia e noite à leitura das Sagradas Escrituras. Você vai ver o Espírito Santo sendo derramado em você. É isso, meus irmãos, que eu desejo para todos vocês essa manhã. Esse foi o objeto da minha oração por vocês essa semana, e minha oração também por você, Gel e Pamela. Que Deus abençoe a todos nós e que Ele visite a nossa igreja com o derramamento do Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, pela Tua santa, eterna, bondosa, maravilhosa palavra, porque por meio dela nós temos vida, nós vivemos pelo Espírito Santo. Nós te agradecemos, Senhor, porque através da palavra nós também podemos experimentar esse derramar transformador, que muda completamente os nossos sentimentos, desejos, sonhos, anseios, atitudes e reações. Nós clamamos, Senhor, para que Tu visites o Teu povo com um derramar poderoso do Teu Santo Espírito, um derramar que mate a nossa sede pelas coisas espirituais, um derramar que transforme todos os nossos medos em confiança, em fé no Senhor. Um derramar, Senhor, que nos faça frutificar, ter vida, ser um presente do Senhor para esse mundo. Visita-nos, Senhor, com o Teu Santo Espírito. Nós precisamos disso. Só o Teu Santo Espírito é que pode atuar e nos transformar dessa maneira para a Tua glória. Nós clamamos, ó Deus, também que por Tua misericórdia o Senhor abençoe todas as pessoas que ainda não creram no Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito, que hoje atua no nosso coração, também atua na alma dessas pessoas, abrindo seus olhos, fazendo-os ver a necessidade urgente que eles têm de salvação e de vida eterna. Oramos e agradecemos ao Senhor no nome de Jesus. Amém.